Olá, meus amigos, minhas amigas, estudantes do EAD. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estamos com prazer, mais uma vez, para realizar aí essa terceira aula do EAD, para que todos nós, juntos, estejamos aprendendo, não é mesmo? E hoje nós vamos adentrar, dar sequência a esta linha de pensamento maravilhosa que o EAD oferece, construindo para nós o conhecimento de que tanto nós necessitamos, a fim de que, com o conhecimento aprofundado da doutrina espírita, as nossas consciências vá se libertando lentamente das sombras da ignorância. E então possamos abrir espaço para o crescimento, o desenvolvimento não só intelectual, mas também moral e espiritual, nos habilitando melhor para esta busca da evolução. Afinal de contas, este é o grande objetivo de cada um de nós aqui no planeta Terra. E, é claro, vamos juntos, como nós já falamos, caminhar de mãos dadas em busca desse conhecimento. Portanto, nós ainda continuamos para realizar essa terceira aula. Ainda continuamos no roteiro número 2, vamos iniciar no roteiro número 2, que diz respeito às religiões não cristãs. Parte 1, porque nós vamos ter que abordar o mesmo assunto, dar a mesma sequência em um outro momento. Então, roteiro 2, as religiões não cristãs. Qual é o objetivo de cada um de nós nesse momento, nessa terceira aula, que pretendemos alcançar e devemos alcançar? O primeiro deles, nós vamos buscar identificar nos mensageiros das diferentes religiões os porta-vozes de Jesus no planeta. Também atingir o objetivo de apresentar as principais características do hinduísmo e do budismo. Com isso, nós vamos construindo a linha de pensamento a qual nós vamos buscando com esse estudo. Começando então com a afirmação que nos diz sobre os missionários: Deus jamais deixou de revelar suas leis. A orientação divina chega à humanidade em todas as épocas, utilizando todos os meios, direta ou indiretamente, pelo trabalho dos missionários ou porta-vozes do Senhor. Nós vamos também entendendo que, com essa linha de pensamento, que estes missionários, estes gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou, se o quiserem, Messias, porque de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode com mais forte razão suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais
do progresso. Percebemos então que todas as revelações religiosas foram transmitidas de acordo com o nível de entendimento e de moralidade dos habitantes do planeta. Estes, assaz materializados para a compreensão, para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Cada coisa acontece no tempo propício, pois o processo evolutivo é lento, sobretudo no homem primitivo ou de pouca evolução moral e intelectual. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado, ofuscado. Importa considerar que o sentimento religioso é inerente ao ser humano, ainda que rejeitado por algumas correntes filosóficas e científicas de natureza materialista. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. E nos faz, então, assim vislumbrar o progresso, a lei do progresso acontecendo. Mas então surge, através desse mecanismo a qual aqui estamos colocando, a consciência religiosa. Lembrando que o desenvolvimento da consciência religiosa está claramente identificada na história de cada povo. De cada povo. Vamos encontrar historicamente as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo no Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia, com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Entendemos que essas tradições não surgiram por acaso no planeta. Há um plano divino que direciona todo o progresso de melhoria da humanidade terrestre, sob a supervisão, é claro, de Jesus, de missionários que renascem para transmitir aos encarnados não somente lições de progresso científico
ou filosófico, mas também ensinamentos morais e religiosos. Forri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o verbo do princípio, emissários da sua doutrina de amor, em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo. Cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros. Compelidos, então, em razão do obscurantismo dos tempos, a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos, foram os missionários do Cristo, preparadores dos seus gloriosos caminhos. E num esforço de síntese agora, apresentaremos as principais manifestações religiosas não cristãs neste roteiro e também no próximo, porque vamos ter um material um pouco mais vasto para apresentar aí, né, o desenvolvimento desta linha de pensamento, favorecendo-nos na aprendizagem a que buscamos. Então, para que possamos desenvolver esta linha de pensamento, nós vamos de encontro com o hinduísmo. O hinduísmo, palavra que significa indiano, não possui um fundador propriamente dito, nem um credo fixo. Projeta-se na história como uma religião atemporal, pela capacidade de incorporar novos pensamentos e novas práticas religiosas. Em geral, as manifestações religiosas hinduístas têm como base o livro sagrado Veda, ou Vedas. A palavra Veda significa saber ou conhecimento. Mas vamos entendendo na sequência do nosso assunto que, na verdade, o hinduísmo abrange várias expressões religiosas que se desenvolveram na Índia há 3 ou 4 mil anos. Nesse caldo religioso, encontramos manifestações tipicamente politeístas, monoteístas e também panteístas e também animistas. No total e também no monolatrismo, encontramos práticas religiosas situadas entre o politeísmo e o monoteísmo. Adora-se um Deus único, considerado o mais importante, mas sem negar a existência de outros deuses. O panteísmo tem como princípio a crença
de que todas as coisas e seres são uma partícula de Deus. E o animismo ensina que os elementos da natureza são animados por espíritos que devam ser cultuados. As diferentes formas de expressão do hinduísmo atual abrangem uma variedade de cultos e rituais distintos, existindo então em comum a aceitação do sistema de castas, dos princípios do karma ou karma, com K, e a adoração da vaca como animal sagrado, por exemplo. O regime de castas define a existência de 4 classes sociais básicas, ou varna, que significa cor. Primeiro lugar, sacerdotes, brahmanes, os brahmanes. Segundo, guerreiros. Terceiro, agricultores, comerciantes e artesãos. Quarto, os servos ou párias. Essa classificação deu origem a especificações tão detalhadas que, surpreendentemente, no início do século XX, existiam cerca de 3.000 castas. 3.000 castas. As organizações hindus, nós vamos também buscando aí o entendimento, sabendo que as organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde saíram mais tarde personalidades notáveis, como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir. Segundo o entendimento hinduísta, karma, que significa ato, é uma lei natural, fundamentada na crença de que todas as ações do homem têm consequências e que serão expressas numa próxima reencarnação. A adoração da vaca, por exemplo, como animal sagrado, é outra concepção universal das tradições hindus, visto que são animais que suprem todas as necessidades de manutenção da vida biológica. Essa adoração é claramente manifestada durante as festividades religiosas da Índia, existindo até nós Vedas, hinos para as vacas. Há pontos concordantes entre as diferentes seitas hindus, como é natural.
Entretanto, as discordâncias são maiores, em razão da natureza de cada tipo de interpretação religiosa. Politeísta, monolatrista, anímica, panteísta ou monoteísta. Entre os monoteístas hindus, temos os que abraçam concepções cristãs e os que seguem as orientações islâmicas. Interessante, não é? Trata-se então, como aqui está colocado para nós, colocando de forma no aspecto geral, quando aqui é lembrado para nós, falando das manifestações religiosas hinduístas, que elas têm como base o livro sagrado Veda ou Vedas. A palavra Veda significa, como está aqui, o saber, o conhecimento. Trata-se de uma sabedoria transmitida de forma oral, cujas raízes remontam de 1500 a 1000 anos antes de Cristo. Assim, quando se faz citações dos Vedas, se afirma: está ouvido, está ouvido, está ouvido. Ou seja, representa uma forma sacra do ouvir dizer. Em oposição, se a referência provém de um texto religioso escrito, tendo ou não como base a tradição oral, se expressa assim: está escrito. As tradições védicas estão anotadas em livros, daí a utilização da forma plural, Vedas. O livro védico, Rig Veda, é o mais antigo, sendo considerado a Bíblia mais antiga da humanidade. O hinduísmo apresenta um sistema de adoração a diferentes entidades espirituais, denominados deuses. Os mais populares são Shiva ou Shiva e Vishnu, os quais já encarnaram, respectivamente, como Rama e Krishna, de acordo com a tradição hindu. No hinduísmo, existe também um grande número de divindades menores, uma variedade de animais, árvores e rios sagrados animados por espíritos. O rio sagrado mais conhecido é o Ganges. No período védico tardio, entre 1500 a.C., ocorreu na Índia uma reforma religiosa que recebeu o nome de Brahmanismo. O Brahmanismo é uma religião ortodoxa praticada por iniciados em práticas védicas. Os Brahmanes, conhecidos como sacerdotes mágicos, no caso, os livros sagrados do Brahmanismo são os Brahmanas e os Upanishads. Ambos são considerados como revelações de Brahma ou Brahman, que significa Deus Supremo. No caso, os Upanishads, livros estes hinduístas mais lidos pelos indianos, estão escritos sob a forma
de diálogos entre o mestre e o discípulo. Transmitem a noção de ser Brahmani, a força espiritual essencial em que se baseia todo o universo. Todos os seres vivos nascem do Brahman. Retornam no Brahman e ao morrer voltam ao Brahman. O karma é um conceito-chave da filosofia religiosa dos Upanishads, que, considerando o homem como ser imortal, pode renascer numa casta mais alta ou mais baixa, ou também habitar o corpo de um animal. Os Upanishads trazem, segundo a interpretação hindu, a síntese da moral universal. Outro texto religioso de grande valor para as religiões hindus é o Bhagavad Gita, que significa a canção do Senhor. Faz parte da obra épica, Mahabharata, em Sacrifício Grande Índia. Esse é o significado. Que, segundo a tradição, foi ditado por Krishna. Krishna Dharparhana e Iyana, o compilador, possivelmente no século IV a.C. No caso, também, o Bhagavad Gita foi incluído no Mahabharata, possivelmente no século VIII a.C. No caso, o Bhagavad Gita, escrito em sânscrito, relata o diálogo de Krishna, uma das encarnações do Deus Vishnu, com Arjuna, seu discípulo guerreiro, em pleno campo de batalha. Arjuna representa o papel de uma alma confusa sobre seu dever e recebe iluminação diretamente de Krishna. No desenrolar da conversa, são inseridos pontos importantes da filosofia indiana, oriundos dos Vedas e do Brahmanismo. A obra é uma das principais escrituras sagradas da cultura da Índia e compõe a principal obra da religião Vaishnava, popularmente conhecida como o movimento Hare Krishna. Hare Krishna, ou seja, mais apropriadamente, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, é uma cultura monoteísta hindu oriunda da tradição védica e que tem por base os ensinamentos do guru Sri Krishna. Esse movimento foi introduzido no Ocidente em 1965 por Bhagavavedanta Osvano Praspada. Os membros da sociedade Hare Krishna participam dos serviços nos templos e realizam suas práticas chamadas de Bhakti Yoga ou Yoga da devoção em casa, ou se dedicam inteiramente ao serviço de devoção à suprema personalidade de Deus, que é Krishna,
levando uma vida monástica, bem monástica. Krishna é o nome de Deus, ele significa o todo atraente em sânscrito. Os seus membros não podem consumir álcool, fumar e usar outras drogas, seguindo uma dieta lacto-vegetariana, dedicando-se ao estudo das escrituras védicas e à anotação de mantras. Os mantras são considerados sons transcendentais, cantados repetidamente como auxílio à meditação e autorrealização. Durante o canto, podem manifestar estados de êxtase transcendental que resultarão na libertação da alma do corpo. Posteriormente, a reforma bramânica, surgiram dois movimentos religiosos por volta do século 6 a.C., opostos ao brahmanismo. O janaísmo, mantido circunscrito à Índia e que persiste nos dias atuais, e o budismo, que se difundiu pela Ásia. Essas duas manifestações religiosas são semelhantes. Repudiam o ritual indicado pelo brahmanismo, são indiferentes às tradições védicas e às suas divindades. São também contrárias ao regime das castas. Seus fundadores apresentam-se como homens comuns, não aceitando como sendo a reencarnação de qualquer divindade. Agora, o janaísmo tem como fundador Mahavira Jina, o grande herói, Jina, o vitorioso. Mahavira Jina era descendente da família dos Kshatriyas, ou seja, de guerreiros e de príncipes, e teve uma vida de asceta, não usando nem mesmo roupa. Difundiu a sua doutrina no meio da nobreza a que pertencia. O janaísmo admite a ideia da transmigração das almas, tendo como primeira proposta moral não fazer o mal a qualquer ser vivo. O religioso hindu, independentemente da seita que pertença, tem um altar doméstico onde cultua os deuses de sua devoção e procura seguir o caminho sagrado indicado pelo Bhagavad Gita. Cumprimento dos deveres para com a família, os membros da sua casta e da comunidade associados às virtudes da compreensão, da adoração. É importante assinalar que a tradição hinduísta representa a base da formação religiosa e social da humanidade terrestre. Deus assim procede, promovendo o progresso para todos nós. Dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródomos,
de uma sociedade organizada cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindus são de ordem e de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, como a gente já lembrou. Muito bem. Mas também, acompanhando a linha do progresso, surge também o budismo. O budismo surge para nós dentro dessa mesma linha de funcionalidade da lei de progresso, trazendo para nós ainda mais luz, de acordo com o desenvolvimento moral, intelectual dos homens. Budismo tem como fundador do budismo foi o nosso irmão Siddhartha Gautama, de 560, que viveu de 560 a 480 a.C., ou Buda, que significa o iluminado. Gautama era filho de um rajá indiano e até a idade adulta viveu no palácio compartilhando as vantagens materiais destinadas à nobreza. Conta-se que Buda, ao percorrer o país, em certas ocasiões encontrou os mendigos, os enfermos, os desditosos. Confrangeu-se ou ficou constrangido o seu coração e certa noite deixou o seu palácio no esplendor de uma festa para compartilhar a sorte dos desgraçados. Foi no trato com as pessoas sofredoras e vivendo em contato com a natureza que Buda encontrou a inspiração para organizar a sua doutrina, o budismo. Começou por combater as superstições e os sacrifícios. A seus discípulos nada ensinou sobre Deus, porque eles não podiam formar de Deus uma ideia justa e precisa, mas declarou que a alma renascia constantemente até a completa depuração de suas impurezas. Liberta do cárcere corporal, iria para o nirvana, que é a completa tranquilidade do espírito. Ensinava que a miséria humana tem origem nas ambições egoísticas. O hinduísmo e o budismo têm como pontos comuns a reencarnação, o karma e a salvação. Para Buda, o ser humano está preso a uma série de renascimentos. E como todas as ações têm consequências, o que determina o karma são os pensamentos, palavras e atos. Para o budismo, o homem colhe o que plantou, não existindo um destino cego, nem uma divina providência. Uma existência está inexoravelmente presa à outra. No entanto, ao longo de uma série de renascimentos, encontra o homem a passagem, ou seja, a porta para a salvação, para a perfeição, ou nirvana, que significa a palavra apagar.
a busca pelo nirvana, é meta primordial budista, uma vez que esta doutrina ensina que durante a reencarnação não há uma verdadeira autonomia. Tudo é transitório e pleno de sofrimento. Com o nirvana, a pessoa alcança uma vida sem sofrimento, de iluminação espiritual, ou onde o karma e a necessidade, de renascimento já não mais existiam. Já não mais existiria. Com a morte de Buda, surgiram divergências entre os discípulos a respeito da interpretação dos ensinamentos búdicos. Assim, por volta de 380 a.C., realizou-se um concílio que provocou uma cisão entre os monges conservadores e os monges liberais, constituindo-se em diferentes correntes de organização religiosa. Portanto, partindo para a conclusão da nossa aula, da nossa terceira aula, lembramos que os ensinamentos do Buda podem ser resumidos no seguinte: a lei do karma, visão também da humanidade, as 4 nobres verdades do sofrimento, aonde lembramos que a lei do karma para Buda, enquanto a pessoa não atingir o nirvana, está escravizada à necessidade da reencarnação. Como todas as ações humanas têm consequências, é preciso que a pessoa aprenda a se depurar pelos renascimentos sucessivos. Este é o significado da lei do karma, como um dos ensinamentos básicos de Buda. E a visão da humanidade. A visão da humanidade no budismo não aceita a ideia de uma alma individual e eterna, como é difundida nas tradições hindus. O fato de ser humano achar que é um eu ou que tem uma alma reflete ignorância. E essa ignorância pode lhe trazer graves consequências, uma vez que cria o desejo e é o desejo que cria o karma. A alma, para o budismo, é algo tão fugaz como qualquer coisa que existe no mundo. E sobre as 4 nobres verdades do sofrimento de Buda, nós vamos entendendo que estas 4 nobres verdades do sofrimento, fazem parte do sermão de Banaras, proferido por Buda. As 4 nobres verdades são: tudo é sofrimento, a causa do sofrimento é o desejo, o sofrimento cessa quando cessa o desejo, só assim se segue o caminho das 8 vias. Perfeita compreensão, perfeita aspiração, perfeita fala, perfeita conduta, perfeito meio de subsistência, perfeito esforço e perfeita atenção e também perfeita contemplação. O budismo
mantém atualmente duas tendências principais. A primeira, Trevata, que é a escola dos antigos monges. Trevata, que enfatiza a salvação individual pela meditação, sendo predominante no sul da Ásia e também na Birmânia, na Tailândia, no Sri Lanka, Laos e Camboja. E o segundo ponto é o Mahayana, que significa o grande veículo que ensina a ser possível a salvação das pessoas. Essa escola é mais encontrada no norte da Ásia, por exemplo, na China, no Japão, Mongólia, Tibete, Coreia e Vietnã. Na China surgiu o Zen Budismo, uma derivação da escola Mahayana, que dá ênfase à meditação como forma para alcançar a iluminação e, consequentemente, alcançar o Nirvana. Atualmente, o Zen Budismo é mais praticado no Japão, onde existem cerca de 20 mil templos e 5 milhões de adeptos. Queridos amigos e amigas, estudantes do EAD. Ficamos por aqui hoje com esse conteúdo na terceira aula do EAD. Momento esse que desejo a vocês ótimas reflexões sobre esse conteúdo. Que nós possamos nos encontrar na próxima aula, ou seja, na quarta aula, no próximo domingo, onde nós vamos dar sequência e então aprender ainda mais. E deixo para vocês aqui as fontes de referências utilizadas nesse material, para que vocês possam aí lançar mão dessas fontes, fazer as pesquisas de cada um de vocês, não é? E se aprofundar ainda mais. Lembro então que qualquer dúvida a ser sanada, qualquer informação, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp 64 999 460153 e no tempo devido essas respostas serão dadas com certeza com muito carinho. Então, deixo aí o abraço especial para todos vocês e até a próxima aula do EAD. Um abração e um beijo no coração de cada um de vocês.